Oi, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Kessia e hoje nós vamos pensar sobre o livro de Provérbios. Nesse vídeo eu quero fazer um pouco diferente porque o capítulo 3 de Provérbios, ele vem com diversas orientações e eu queria de pontuar uma por uma. Então vamos lá, capítulo 3 de Provérbios a partir do verso 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Esse texto nos lembra da promessa do Senhor, quando nós honramos e obedecemos os nossos pais, de que nossa vida seria prolongada nessa terra. E a gente já falou sobre isso na parte 2, então não vou ficar me aprofundando muito aqui. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Veja, bondade e fidelidade andam juntas. Eu diria que não tem como ser bom sem ser fiel, principalmente para buscar a paz pelos meios corretos ou pelos meios menos danosos. Lembrando que isso foi dito por Davi a Salomão. Lembra lá do primeiro vídeo que, pai estava falando com o filho, foi Davi falando com Salomão. E Davi era um homem de guerra. Então quer dizer que a paz e a bondade não são sinônimo de ausência de guerra. Isso mesmo. Na bondade, buscamos todos os meios possíveis para evitar conflitos, até que o conflito seja necessário. E é aí onde a fidelidade entra, porque existem limites. Existe limite de direitos, existe limites morais. Tudo isso a bondade deve trabalhar em prol. A bondade e a fidelidade andam juntas e são normas, na verdade, são estabelecidas na sociedade do que é ser bom e fiel, né? Então, acho que não é uma discussão que a gente possa entrar muito a fundo nesse momento. Ou melhor, não é algo que dê pra gente dialogar muito em um vídeo só. Mas, ao longo dos vídeos, nós vamos entender o que é bondade e o que é fidelidade. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. É um alerta contra o orgulho e a prepotência. E nós falamos sobre isso no vídeo 3 e 4, se eu não me engano. Ele retorna e enfatiza que agir por nossos próprios meios não é o mais inteligente. E o caminho que o Senhor nos dá, por mais que pareça loucura, é a escolha mais inteligente. Honra o Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Olha, aqui a gente precisa conversar um pouco mais. Estamos entrando em um princípio de honra a Deus com aquilo que nós temos. Então, nós vamos falar sobre dízimo. Essa palavra que atormenta muitas pessoas, atormenta alguns crentes, inclusive. E pior, alguns crentes acabam saindo da igreja porque o evangelho entra e começa a mexer no seu dinheiro, naquilo que você tem, não é mesmo? Pois é. Mas por que eu deveria dar o dízimo? Então vamos começar com a honra e a gratidão. Quando eu tiro 10% do que eu tenho para entregar a Deus, claro que a gente entrega à igreja, mas enfim, quando a gente entrega a Deus, é uma forma prática de gratidão e reconhecimento de que aquilo que eu tenho eu não teria se não fosse o Senhor. Apesar do meu esforço, quem me entregou a força, quem me confiou a força e quem me confiou inteligência para eu aprender aquilo que eu precisava foi Deus.
E o dízimo é uma forma de reconhecer isso e declarar isso sem dizer apenas da boca para fora, mas com uma atitude que mexe naquilo que temos. Além disso, eu tomo uma atitude que diz que eu não dependo daquilo para sobreviver e que aquilo não vai me faltar. E muito mais, por mais que pareça que vá faltar, eu sei, eu confio que eu tenho um Pai no céu que vai me suprir em todas as coisas. Bem, se isso ainda não é o suficiente para te fazer pensar sobre o dízimo, então vamos agir pela lógica. Água custa dinheiro. Luz custa dinheiro. E tudo isso nós usamos na igreja. O banco que nós sentamos custou dinheiro. O som, o ar-condicionado são coisas, inclusive, bem caras e que precisam de manutenção. Até mesmo se você assiste o culto em live, as câmeras custam bem caro, inclusive. O som, a internet que é paga para fazer a transmissão, tudo isso custa dinheiro. E não ache que a igreja vai sobreviver de live no YouTube, porque não recebe o suficiente para isso. Em meio a tantos benefícios, inclusive tem igrejas que disponibilizam vans e ônibus, igrejas com mais condição, é claro, vans e ônibus para buscar os seus membros na porta de casa. Se isso, meu irmão, não é o suficiente para você pelo menos cogitar na ideia do dízimo, então seja melhor talvez você nem ir para a igreja. Porque se você for sentar lá no banquinho da igreja confortável, no ar-condicionado, com um coração cheio de ingratidão, é melhor você ir sentar no banquinho de shopping. Porque pelo menos lá você vai andar um pouco, passear com a família e de quebra tomar um sorvete. E cara, não pensa que eu tô te chamando pra fora da igreja não, porque não é isso. Eu tô te chamando à consciência daquilo que é um princípio e do que é lógica. É uma questão de gratidão e honra a Deus quando nós entregamos o dízimo e as ofertas. Ah, mas esquece. Eu tô achando, tô suspeitando que a igreja em que eu tô congregando não está usando os dízimos e ofertas de forma devida. Então nós temos um problema, que pode ser você ou de fato a igreja. Eu não posso te julgar, não posso dizer que você está certo ou errado. Eu não conheço a sua posição, eu não conheço a igreja que você congrega. Então, eu te indico conversar com alguém de confiança. Expor aquilo que você está vendo e se analisar. Ver se você está realmente certo, ver se você está realmente errado. E você tem duas opções, se você entender que de fato sua igreja está agindo de maneira errada. Ou fica, ou sai. Só isso. Mas se for para ficar, é para lutar contra aquilo que está errado. Chamar os seus irmãos ao arrependimento, chamar a liderança ao arrependimento. E se ainda assim não houver conserto, é melhor você sair e mantê-los em oração. Manter lá de joelho por aqueles irmãos. Por que é melhor sair? Para não compactuar com o erro. E até porque o Senhor nos chama para dizimar e ofertar com alegria e não com preocupação. E eu te chamo ainda um pouco além. Até mesmo você que dizima, que participa de uma igreja saudável, que utiliza dos dízimos e das ofertas e você vê que você tem prazer de entregar o seu dinheiro, seu dízimo e a sua oferta e alimento e roupa e tudo que você tem, conseguir entregar naquela igreja com confiança que vai para os meios certos. Até você, eu te convido a orar para que acabe a corrupção na igreja. Pois o Senhor é o maior preocupado com essa questão.
Ele quer que todos se arrependam. Ele quer encontrar uma igreja limpa e adornada para ser entregue ao seu noivo. Então eu tenho certeza que o Senhor vai nos ouvir. Eu tenho certeza que quando for a hora certa, as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar. E é nossa responsabilidade denunciar ao Senhor. É nossa responsabilidade clamar por aqueles irmãos que não estão agindo de forma correta e estão sendo ladrões com o dízimo, ladrões com as ofertas ao Senhor. Bom, por fim é isso, gente. Eu fico por aqui. Até a próxima. Curte e compartilha com quem você quiser, com a sua igreja, com seus amigos. E se eu esqueci de alguma coisa, comenta aqui embaixo. Seu feedback vai ser muito importante para mim. E eu fico por aqui. Tchau. Beijo.